colégio. Eu acho que quando eu tive genética na escola, genética mendeliana, herança do olho azul, herança do tipo de sangue, eu de fato me encantei. E eu gostei muito da genética e acho que a partir daí eu me encantei pela biologia. Minha história com a ciência vem bem desde pequenininha. Eu acho que eu sempre quis ser cientista. Eu lembro que eu estava em casa e eu peguei um livro de biologia do meu pai, eu devia ter uns 8 anos, 10 anos, e comecei a ler. E eu lembro que eu falei para minha mãe, mãe, olha o que esse cara descobriu. E esse cara era o Charles Darwin. Eu achei aquilo fantástico e eu acho que eu sempre falei que eu queria ser cientista. Eu lembro que eu falava para minha professora de ciências, eu devia ter 10 anos, que eu queria ser cientista. A pergunta é, o tripanossoma, ele tem um ciclo de vida que é aquele que a gente aprende na escola, que ele transita entre o barbeiro e o mamífero. E durante esse ciclo de vida, ele vai alternando de formas. Então, quando ele entra no barbeiro, ele é de uma forma, quando ele sai do barbeiro, ele é de outra, quando ele entra no hospedeiro mamífero, ele é de uma forma. E essa transição de forma faz com que ele passe por formas que são capazes de se duplicar e de se proliferar e crescer, e tem formas que não são capazes de proliferar, elas só infectam, mas a cultura não cresce, eles não se dividem. E a nossa pergunta é, por que tem qual é a diferença entre essas formas? Por que tem formas que duplicam o DNA e tem formas que não são capazes de duplicar o DNA de maneira nenhuma? E a ideia é a gente entender tanto por que acontece isso dentro do tripanossoma, o que faz ele parar de duplicar o DNA, para a gente entender os recursos que ele tem de ativar ou não a replicação, mas também a gente estudando um organismo onde essa parada de duplicação de DNA é tão evidente, faz com que a gente eventualmente encontre mecanismos que todas as células utilizam para bloquear essa duplicação do DNA. Quando o tripanossoma chega no ambiente novo dele, a pessoa é picada pelo barbeiro e o tripanossoma chega no barbeiro, ele percebe que ele trocou de ambiente e é por isso que ele muda de forma. São os sinais do ambiente que fazem ele alterar. E aí, na nossa pesquisa, a questão é como que esses sinais de fora da célula passam por toda a célula, cruza o citoplasma e chega no núcleo e avisa o núcleo, parou, agora ninguém mais duplica. Então, e a gente está montando quebra-cabeça de baixo para cima, porque a gente está tentando entender o que muda de proteínas durante a duplicação, para depois tentar entender quem foi que falou para essas proteínas se comportarem de um jeito diferente. Eu estudo a cromatina. A cromatina, ela é formada pelo DNA em conjunto com as proteínas que estão envolvendo essa cromatina e protegendo esse DNA. Porque o DNA ele é muito grande, o DNA de célula de mamífero até tem uma estimativa de que ele teria 2 metros e se esticado, e quando a gente coloca proteínas para empacotar e proteger esse DNA, ele cabe dentro de um núcleo que tem, sei lá, menos de 10 micrômetros. E em tripanossoma a gente tem uma ideia mais geral. A gente queria entender como que essa cromatina existe em células que replicam, nas fases do tripanossoma que se replicam e nas fases que não se replicam. Para isso, a gente utiliza aqui uma abordagem proteômica, uma abordagem em larga escala, que a gente chama de high throughput, onde a gente estuda todas as proteínas que estariam associadas à cromatina das formas replicativas, no caso do tripanossoma, e das formas não replicativas. Com essas informações, através dessas análises de proteômica, a gente consegue, além de identificar essas proteínas, conseguir quantificar essas proteínas. E a gente conseguiu obter resultados muito interessantes comparando a cromatina dessas duas células. A beleza na biologia, né? A beleza dos fenômenos, como
tudo se encaixa, como as moléculas têm que uma se encaixar na outra, se encaixar no DNA, e como a ordem também de que esses encaixes acontecem são importantes. Eu acho que isso me fascina. Isso por si só já fascina a mim, eu acho que a muitos dos pesquisadores, dos cientistas. Eu acho que é disso que eu gosto, de ter perguntas e me envolver com as questões e tentar respondê-las, mais do que tudo.